A situação não está fácil. A situação não tá fácil. A situação não tá fácil e ela reflete, e aí veja se você concorda comigo, ela reflete um declínio gradual do bolsonarismo como um todo, né? Se a gente pega, por exemplo, o que foi a campanha de 18, compara com a campanha de 22 do Bolsonaro e compara com a campanha de 26 agora do Flávio, o que nós vemos é um arco de decadência. Em 2018, eu tava comentando isso na live, Bolsonaro fez uma campanha, uma pré-campanha absolutamente espetacular. Foi uma das mais incríveis pré-campanhas que alguém já fez na vida, inclusive que me recorda... salvo a diferença de qualidade dos candidatos, obviamente, mas que me recorda muito a pré-campanha do Renan. Sim. A pré-campanha do Renan, neste momento, está parecida, sob alguns aspectos, com a pré-campanha do Bolsonaro. No sentido de que ela tem um apoio orgânico, as pessoas querem fazer as coisas, tem um monte de outdoor. Eu vi, inclusive, um corte do Bisotto falando que tem que arrancar os outdoors a partir do dia 20, o que é verdade, porque você tem uma lei eleitoral aí que não permite que você coloque outdoor, porque é considerado propaganda eleitoral antecipada, não pode fazer isso. E a campanha do Renan, ela tem essa qualidade de ser uma coisa orgânica, de ser algo que expressa uma voz da sociedade civil indignada e tal. A grande diferença para 2018 do Bolsonaro é que, mesmo em 2018, Bolsonaro não tinha propostas. As propostas de Bolsonaro em 2018 eram toscas como sempre. Ele só dizia que não vai ter corrupção no meu governo, a gente vai colocar aí um ministro da economia, mas ele não sabia falar de economia, ele não sabia falar de segurança pública, não sabia falar de nada. Ele era uma figura só caricata mesmo, mas ele teve um apoio orgânico da população brasileira muito grande. A gente tem esse apoio, o nosso apoio é bem menor, né? Ainda é um apoio menor do que o apoio que foi expresso pelo bolsonarismo lá em 2018, então tem essa diferença considerável, a gente ainda é um nicho em comparação com o que houve em 2018, porém nós temos mais solidez, a gente tem proposta, a gente tem livro amarelo, a gente tem pauta, a gente tem revista Valete, que agora aí chegou as Valetes, que eu vou fazer propaganda depois pra vocês, então a gente tem uma estrutura que Bolsonaro nunca teve. E aí quando veio 2022 foi uma campanha tradicional. Bolsonaro perdeu aquele apoio popular orgânico que ele tinha. Ele foi para uma campanha em que ele gastou muito mais do que 2018, gastou coisa de 10, 20 vezes mais do que 2018. Foi uma campanha ali pareada, uma campanha de máquina, muito parecida com a campanha do PT, e também uma em que se destacaram como é que eu vou dizer? As infrações à lei eleitoral. A campanha de 2022, tanto da parte do PT quanto da parte do bolsonarismo, foi um festival de infração à legislação eleitoral. O TSE meio que passou a mão na cabeça de todo mundo, o negócio aconteceu lá, eles conseguiram fazer a campanha até o final, ninguém foi declarado inelegível, mas foi uma campanha assim, que do ponto de vista da lei eleitoral, ninguém quis saber de nada. A pessoa pegou a lei eleitoral e fez assim, rasgou, jogou no lixo e foi tocando barco, né? E o Lula foi pela mesma toada, né? O PT também fez uma campanha completamente eivada de erros do ponto de vista legal e que ninguém levantou em nenhum momento. Agora, quando você pega esta campanha agora de Flávio, ela é o suprassumo da decadência. É uma campanha que não tem apoio orgânico. Alguém aqui, por exemplo, no chat me lembrou, o Flávio estava no Flow. O Flávio bateu no Flow, 12 mil pessoas ao vivo no Flow. Isso aí para um candidato de presidente majoritário, o Renan bateu quase 50. Isso aí é o quê? 5 vezes menos que o Renan bateu, sendo que o Flávio é o candidato majoritário. Então isso mostra claramente que as pessoas não estão interessadas em ver o Flávio falar nada, porque ver o Flávio falar alguma coisa é uma coisa muito chata, porque ele não tem ideias, ele não tem proposta, ele não tem nada, ele não desenvolve nenhum assunto. Então você assiste uma entrevista do Flávio e você no final você termina com a dúvida, o que esse cara quer? O que esse cara quer? Porque não fica claro o que ele quer. Ele quer coisas vagas, ele não tem, assim. E é impressionante isso, não tem uma equipe pra dar a ele um direcionamento, nem que seja, sei lá, um direcionamento copiado do MBL, poderia ser um direcionamento copiado do MBL, mas ele não tem direcionamento nenhum. Aí tá uma campanha que o núcleo familiar do bolsonarismo tá aí se matando, como foi previsto pelo Junito corretamente, que eles se odeiam, então o núcleo familiar está... Mas eu nunca disse que isso não iria acontecer. Nossa, eu só ia agradecer por você ter lembrado. Você já fez uma risadinha, já... Nossa! Fez um gesto tá na defensiva, aí, cara. Total, aqui, total. Eu só ia agradecer. Aqui, eu sou um legionário romano, não entra nem. Eu só ia agradecer, tá maluco, meu né? Deus do céu. Pois é, o Junito falou isso várias vezes, que o núcleo tava em frangalhos, a galera tá se matando. É verdade, a galera está se matando. E exemplo disso foi o vídeo da Michelle Bolsonaro. Embora eu não acho que o vídeo da Michelle Bolsonaro foi
Tipo um terremoto. Não acho que foi terremoto. Acho que o maior terremoto da campanha do Flávio é a questão do Vorcaro. Do Vorcaro, sim. Inclusive, um detalhe, Junito, talvez você não saiba. Eu fiz uma análise de uma pesquisa, eu acho que foi da BTG Pactual. Não foi da BTG, não. Foi uma pesquisa anterior à BTG. A última BTG. E eu constatei lá que você tem uma grande quantidade de pessoas que não sabe do vídeo da Michelle. Uma galera que não viu o vídeo, que viu e que tá acompanhando mesmo, só tinha 20% do eleitorado total. Ou seja, 1/5 do eleitorado, pouca gente. Pro tamanho do vídeo, ela fez um vídeo de milhões, né, de visualizações. Então é uma campanha que o núcleo familiar tá todo destruído, coisa que não aconteceu quando o Jair tava, né, quando ele era o próprio candidato. Uma campanha sem nenhuma criatividade do ponto de vista do marketing. O marketing do Flávio é uma tragédia total. Ele veio com essa ideia de ser um candidato moderado. E eu vou dizer uma coisa, o Flávio teria alguma chance de emplacar como candidato moderado se não tivesse um candidato de direita mais à direita dele. A presença do Renan no pleito, no páreo, é um problema pro Flávio. Porque tem um candidato de direita. Então tem um candidato de direita que fala coisas à direita com muito vigor, com muita energia, com muita intensidade. E isso contrasta com a tibieza, com a fraqueza do Flávio Bolsonaro. Então é uma coisa que tá dada, né? O contraste é muito forte. Ele entra nessas pautas feministas todas. Não se sabe pra quê, porque ele não tá conseguindo reverter muita coisa com o voto feminino. E tá nessa, assim. É uma campanha realmente desastrosa, das piores que eu já vi. E ainda assim você tem um eleitorado muito, muito, muito fiel. Agora, contra a sua previsão, aí eu vou começar a puxar a discussão. Contra a sua previsão. E eu não acho que esse é o fim do bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo sobreviverá a esta campanha com todos os desastres, mesmo se o Lula ganhe. Eles ainda têm uma sobrevida, a família Bolsonaro, de mais uns 4 anos ou mais. Isso é o que eu acho. Eu acho que eles ainda têm força suficiente. É pra eu fazer um contraponto? Uhum. Antes de fazer o contraponto, mostra o brinde. E Pronto. pede pro pessoal entrar no Valete Plus. Seguinte, temos aqui brinde, nós vamos ter 3... hoje está muito especial o que a gente vai oferecer aqui. Das lives mais ricas de brindes que tem, então não tem por que você não entrar no Valete Plus. A gente vai oferecer esta revista, a revista do mês, Prendeu Matou. Vamos oferecer a revista Deus, Estado e Bolsa Família. E vamos oferecer a revista O Lobo da Faria Lima, do Vorcaro. Então, assim, se você não entrou no Valete Plus, se você não tem estas revistas, você precisa fazer isso, porque fora isso, ainda tem o Baralho do Valete para você jogar pôquer, né, que nem o Neymar jogou depois da eliminação do Brasil. Baralho da Valete para você jogar pôquer e mais 3 revistas e fora a maravilha que é o próprio aplicativo. Então, entre no Valete Plus, nessa live, o QR Code está aqui, o QR Code, e basta você entrar. Então é isso. Mas voltando. Eu não acho que o bolsonarismo tá acabado desse jeito. Eu acho que ainda tem bastante estamina e a própria indicação do Flávio e a ausência, por exemplo, de uma oposição mais aberta do Nicolas nesse momento. Porque, note, se falava muito que o Nicolas ia fazer, ia acontecer, mas o Nicolas não tá. O Nicolas tá se abstendo, ele pode estar fazendo nos bastidores. Nos bastidores é uma coisa. Ele tá fazendo nos bastidores, mas ele capitulou, né, na guerra. Ele capitulou, você tá concordando comigo, ele capitulou nessa guerra, ele não partiu pra uma oposição aberta, pra uma ruptura. Eu não acho que ele queira isso. Ele é um cara muito jovem. Ele não tem coragem. Ele não tem coragem e outra. Ele estava preparando pra uma ruptura aberta. Quando ele viu o que aconteceu com a Michelle Bolsonaro, ele... Os filhos engoliram a Michelle. Engoliram a Michelle. A Michelle saiu, sabe o que ela saiu no final? De uma mulher histérica, ranheta e que não se preocupa com o Brasil. Eles conseguiram colar nela, para muitos bolsonaristas, pro grosso do público bolsonarista, que ela é uma mulher ranheta, que não se preocupa com o Brasil, que estava com questões de picuinhas pessoais. Questões pessoais. Eu acho que essa imagem rolou muito bem na Michelle. Aquele vídeo dela com teleprompter falando, o meu galego, porque o meu galego fez isso aqui, que eu tô meio galego, blá, blá. Aquele vídeo não foi dos melhores.
A verdade é essa, não foi dos melhores. E ela passou a imagem de uma mulher ranheta e com picuinhas. Tanto que um corte que eu vi hoje do Flávio em uma entrevista que ele deu, ele tava falando justamente sobre isso. Ele disse, não, agora o negócio importante aqui é unir o Brasil contra o verdadeiro inimigo do Brasil, que é o Lula, etc. E eu tô muito tranquilo, se quem quiser aí participar da campanha depois ou agora pode participar, a gente tá de braços abertos. Então essa postura pseudo-conciliatória que o Flávio Bolsonaro tem é uma postura que nesse momento funciona. E é o único acerto dele. Não é pseudo. Não, ele é conciliador de fato. Mas é o único acerto dele. Dentre todos os erros do Flávio Bolsonaro, da campanha do Flávio Bolsonaro, há um acerto. Ele é conciliador, sendo que ele tem que ser conciliador. Ele anda com gente envolvido com facção e milícia, tem que ser muito conciliador. Muito conciliador. Ele anda com o Centrão, ele anda com todo mundo que sabe fazer, digamos assim, malandragem na política, né? Então ele tem esse perfil conciliador, isso está meio que funcionando, porque ele conseguiu colar essa imagem na Michelle. O Nicolas não foi para uma ruptura aberta. Não acho que o Nicolas vai para uma ruptura aberta nem agora, nem nos próximos anos, não acredito nisso. Acredito sinceramente num plano de longo prazo da parte do Nicolas. Ele é um cara muito jovem. O Nicolas tem em torno de 30 anos que tem o Nicolas? Talvez até 30, né? Pois é, o Nicolas tem 30 anos ainda, é um menino ainda, é um cara muito jovem, tem aí pelo menos 40, 50 anos de vida política pela frente, então ele não tá preocupado em fazer ruptura agora, ele tá preocupado em montar a base dele, e isso ele está fazendo bem. O Nicolas está fazendo bem a montagem da base, tem um monte de candidatos bolsonaristas insatisfeitos com o Bolsonaro, a galera de Santa Catarina, por exemplo, que teve todo aquele quiprocó com o Carlos Bolsonaro, Caroline Detone, Ana Campanholo, o pessoal que cerca essas duas, mais várias outras pessoas. As pessoas estão insatisfeitas com os rumos do bolsonarismo, elas estão se colando ao Nicolas. O Nicolas agora tem também o reforço de vários ex-MBLs, pessoas que eram do movimento e que são porta-vozes e que continuam atuando aí nas redes sociais como porta-vozes, nitidamente abraçaram o Nicolas, isso é uma coisa óbvia. Então eles fizeram esse movimento dizendo, não, mas eu não sou Bolsonaro, eu tô com o Nicolas, mas agora eu voto com o Flávio pelo bem do Brasil. Ou seja, é uma saída honrosa para quem já teve um discurso anti-bolsonarista muito forte. Porque são pessoas que tiveram um discurso anti-bolsonarista muito forte. Então o que elas estão fazendo? Elas estão migrando, dado que elas não estão no MBL, para o projeto reserva, o plano B, que é o MBL do B do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira está fazendo um MBL do B. O sonho dele é fazer um MBL do B. Um MBL do B com as seguintes características, né? Com muita força na rede social, porque aí vem com muita força na rede social, mais força do que a gente, mas com uma estrutura geral precária. Uma estrutura geral precária em termos de proposta, em termos de ideias, em termos de organização, em termos de instituição. Eu sei que eu vou atrapalhar, o pessoal vai reclamar, mas é uma informação importante. Recebi relatos de algumas pessoas ligadas à MBL com convites, vários convites do Nicolas. É? Uhum. Olha aí. Ele tá fazendo, não.